Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade já veio. É o Espírito todo inclusivo. É o Espírito que já vive em nós. E esse Espírito é a nossa unção que nos guia a toda a verdade. Precisamos seguir a unção do Espírito Santo aqui dentro. Nós temos a palavra fora de nós, que é a verdade absoluta, a referência. Mas dentro de nós também temos o Espírito da verdade. Volta de novo aquele par que o nosso amado irmão Dong sempre nos ensinou. É a palavra e o Espírito. O Espírito e a palavra. É o Espírito que dá vida. João 6,63. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja, o nosso Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos. Não é só ser salvo. É uma salvação completa. E para ter a salvação completa, tem que chegar ao pleno conhecimento da verdade. E isso que nós estamos fazendo, reunião após reunião, transmissão após transmissão, é levar a mim e a você ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,7. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Uau! Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quem são vocês, irmãos que estão na Europa? Irmãos e irmãs, vocês foram designados pregadores e apóstolos. Pregadoras e apóstolas. E isso é verdade, não é mentira não. E vocês todos são mestres dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E qual é a função da igreja do Deus vivo? É ser coluna e baluarte da verdade. Sem a verdade, a igreja cai. Sem a verdade, a igreja não é sólida, mas hoje nós estamos solidamente fundamentados sobre a verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Que todas as igrejas na Europa sejam colunas e baluartes da verdade. Mesmo que seja uma igreja pequena, ali, o povo, os cristãos, quem quer que seja, tem que saber, ali está a verdade. 2 Coríntios 4. Um e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Irmãos, o que nós lemos, falamos no início sobre que a Bíblia tem que ser atualizada, ensinamento hoje de vários pastores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, isso é adulterar a palavra de Deus. É mudar a palavra de Deus para se adaptar ao mundo moderno, à nova era. Que é isso? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus escreveu e é imutável, é a referência, é a verdade absoluta. Nós não estamos aqui para adulterar a palavra de Deus, para agradar a homens, não. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Efésios 1. Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Louvado seja o Senhor. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. 2 Timóteo 2, versículos 14 e 15. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Vamos deixar de lado as discussões inúteis, supérfluas, frívolas. Versículo 15. É uma comissão de Deus para vocês, queridos irmãos da Europa. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Maneja bem é cortar retamente, como quem usa um serrote. Hoje é serra elétrica, né? Mas antigamente o marceneiro usava um serrote. Nós temos que manejar bem, cortar retamente a palavra. Não pode comprometer a palavra de Deus. Nós não podemos negociar a palavra de Deus, fica no meio termo. Não, a palavra de Deus é absoluta. Precisamos cortar retamente a palavra. No mesmo capítulo, versículos 24 e 25. Ora, é necessário que o servo de Deus, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir. Quem é apto para instruir? Quem conhece as verdades. Paciente. Vocês são esses servos do Senhor, amados irmãos. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então o arrependimento, quando falamos às pessoas, devemos ajudar as pessoas a se arrependerem para conhecerem plenamente a verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, a verdade tem que ser um pão asmo, um pão sem fermento. Na verdade não pode haver mistura de opiniões humanas, de filosofias humanas, de autoajuda, de coaching, de um monte de coisas, de ideologias. Não, é a verdade absoluta da palavra de Deus, segundo o padrão de Deus. Tiago 1, 16 a 18. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Quem seguiu a palavra no domingo passado, vocês devem ter notado que vários desses versículos foram também usados pelo irmão Pedro. Porque esse é o nosso encargo. Esse é o nosso encargo. Na verdade, eu não sabia que ia falar nessa linha. O Senhor me deu isso aqui nos últimos dias, últimos 2 dias. E eu fiquei surpreso. Está no mesmo encargo do irmão Pedro. Então hoje, o Senhor, é esse encargo dele. E a palavra profética é alinhada. Esse é o nosso encargo do irmão Pedro, meu, do André Dong, do Miguel e de todos os cooperadores. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra ou mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, nós somos gerados espiritualmente, o nosso início veio da palavra da verdade. E nós devemos continuar nessa palavra da verdade. Colossenses 1:5. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. De novo, a palavra da verdade. Eu quero ressaltar mais uma vez. Eu quero que ao ler esse versículo, vocês possam detectar que em toda essa verdade está o amor de Deus. O amor de Deus para nos salvar. O amor de Deus para nos aperfeiçoar. Deus nos dá a verdade porque Ele nos ama. Então nós temos de acolher. Irmãos, quando vocês ouvem uma palavra, não estamos acolhendo só a palavra em si. Nós, na verdade, de uma maneira mais profunda, estamos acolhendo o amor que está nessa verdade. O amor que está nessa palavra, que é o amor de Deus. Não é uma verdade seca. É uma verdade que tem amor. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que é a igreja, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Retidão aqui é santidade, procedentes da verdade. A verdade gera a justiça, a verdade gera a santidade. O reino de Deus, o reino dos céus no milênio vai ser um reino de justiça e de santidade. E o que vai gerar isso? É a verdade. Vamos ler agora Efésios 6:14. Estamos chegando no final nessa corrida. Eu acho que vou conseguir terminar com meus irmãos coordenadores da Europa. Ó Senhor Jesus.
Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha só, nos cingir com a verdade e vestindo-vos da couraça de quê? Só podia ser, couraça da justiça. É esse par, junto com a verdade vem a justiça. Nos cingindo da verdade e com a couraça da justiça. 2 Coríntios 6, 7. É muito versículo, né, irmãos? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Quando temos a verdade, nós temos a arma da justiça. Aqui fala quer ofensivas, quer defensivas. No grego original é as armas da esquerda e da direita, ou seja, quem é destro, na esquerda fica o escudo e à direita a espada. Uma para defender e outra para atacar. Provérbios 12, 17, primeira parte. Provérbios 12, 17. O que diz a verdade, manifesta a justiça. É o par, verdade e justiça. Quando proclamamos a verdade, nós geramos a justiça. Por que o mundo é injusto hoje? Por que o mundo está cheio de injustiça? Por que se cometem tantas atrocidades? Racismo, injustiças sociais, injustiças econômicas. Por quê? Porque não há verdade. Só mentiras. Só ilusões, invenções humanas. Se todos se ativessem à palavra da verdade de Deus, haveria justiça. Por isso, quando vier o reino de Deus, no milênio, será um reino onde haverá justiça. Romanos 14, 17. Esse versículo até a gente sabe de cor, né? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Onde há verdade, há justiça. E onde há justiça, há paz e alegria. Irmãos, um mundo melhor do que esse não pode haver. Por isso que a igreja, a vida da igreja é uma miniatura do reino milenar. Isso deve haver na sua casa, isso deve estar no seu trabalho, isso deve estar na vida da igreja. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Último versículo, 1 Coríntios 13. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Por isso que é o amor da verdade. Onde há o amor, não há injustiça. Onde há o amor, há a verdade. Não há mentira. Louvado seja o Senhor. Deus te ama, querido irmão, querida irmã que está na Europa. Deus te ama, querido irmão, querida irmã que me ouve de qualquer parte do mundo. Hoje na igreja, na vida da igreja, há uma abundância da palavra, tanto fundamental como profética. E às vezes essa palavra é bastante profunda, porque Deus quer que nós cresçamos e amadureçamos, sejamos aperfeiçoados e estejamos preparados para a batalha final. E estejamos também preparados para reinar com o Senhor. É por isso que Ele, além de tantas coisas que nos concede, Ele hoje está aumentando a dose da sua palavra no que diz respeito à verdade. E nessa verdade está o grande amor de Deus. Então eu vou terminar lendo mais uma vez esse versículo 10. Infelizmente as pessoas no mundo que vão ser enganados pela operação, pela eficácia de Satanás, com todo o engano de injustiça aos que perecem, eles vão perecer, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mas você e eu, querido irmão, nós somos aqueles que acolhem o amor da verdade para ser salvo. Que tal nós todos dizermos para o Senhor agora: Senhor, eu abro o meu coração, muda o meu coração, eu quero acolher o teu amor que está na verdade que tu estás falando para mim. Eu quero ser aquele que acolhe o amor da verdade para ser salvo
Salvo aqui não é ser salvo da perdição eterna. Você já foi salvo da perdição eterna no momento que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Ser salvo aqui é ser salvo da grande tribulação e ser salvo para receber o galardão do reino. E ser salvo das trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes por 1000 anos. Ser salvo para reinar com Cristo por 1000 anos. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe vocês, irmãos da Europa. Eu espero que essa palavra possa ter aumentado a sua comissão, possa ter definido melhor a sua missão na Europa e possa ter despertado em você o espírito de cumplicidade, levando você a ter mais foco, mais compromisso e mais engajamento no plano de Deus e no propósito de Deus. E que Deus abençoe a Europa. Os presidentes norte-americanos, quando terminam o discurso, falam: God bless America. Que Deus abençoe a América. Eu quero terminar essa conferência dizendo: que Deus bendiga a Europa. May God bless Europe. Que Deus abençoe a Europa. Jesus é o Senhor. Vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter nos falado esta palavra. Senhor, vemos para onde o mundo hoje está indo. Até mesmo entre os líderes cristãos, estão querendo desacreditar a Bíblia, atualizando a Bíblia. E isso é levar adiante essa apostasia. Ó Senhor Jesus, isso também nos encoraja a te buscar mais. Senhor, aumenta a nossa comissão. Define melhor a nossa missão. Queremos ter mais cumplicidade no que tu queres fazer, com foco, compromisso e engajamento. Nós queremos acolher o amor da verdade para ser salvo. Abençoa os irmãos e as igrejas na Europa. Também, Senhor, abençoa os irmãos e as igrejas de todas as partes da terra. Senhor Jesus, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, nós somos o teu corpo. Nós estamos sendo preparados para ser a sua noiva e o seu exército. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor, lembra de todos que estão na Europa, suas dificuldades, suas necessidades, lembra-te deles. Senhor Jesus, também abençoa as ofertas do Dia do Missionário Internacional, para aqueles que estão servindo lá, poderem receber esse suprimento. Muito obrigado, Senhor Jesus, e nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém.